Boa tarde, pessoal. Vim fazer um vídeo para vocês hoje sobre essas 3 edições de The Witcher, né? E vou fazer um vídeo diferente, eu vou mostrar o quadrinho todo por dentro, mas o final de cada quadrinho eu não vou revelar, né? Porque é um quadrinho de mistério, né? De suspense, e eu vou deixar para vocês, caso vocês queiram, vocês descobrirem qual vai ser o final dessas histórias aqui. Tá aqui essas 3 edições, né? Suas capas. A primeira edição é A Casa de Vidro. Não sei se dá para ver aqui o nome, né? Tem que ter um reflexozinho. A Casa de Vidro. Os Filhos da Raposa, o segundo volume. Aqui a capa. E o terceiro é A Maldição dos Corvos. Ok? Todas as 3 edições, elas têm roteiros do Paul Tobin, né? As 2 primeiras edições, elas têm desenhos do Joe Querio. E a última edição vai ter desenho do Piotr Kowalski. Isso, acho que é esse o nome aí. Ok? As capas vocês já viram. Vamos ver aqui a lombada, né? Como fica aqui as 3. Deixa eu botar aqui direitinho, assim. Né? A Casa de Vidro, Os Filhos da Raposa e A Maldição dos Corvos. 1, 2, 3. As 3 edições. A contracapa, né, de cada edição. Aqui. Primeira edição. Segunda edição. E a terceira edição. Ok, vamos um pouco aqui para a história de cada um. Mostrar um pouco cada edição. Essa primeira edição aqui, A Casa de Vidro, né? A história é sobre o encontro que o Geralt é o nome do The Witcher, né? The Witcher, a gente sabe, é um personagem que veio de livros, né? De uma série de livros, tem uma série de TV na Netflix. É um bruxo, né? Tem alguns poderes, né? Dos quais ele luta contra monstros, criaturas sobrenaturais. As 3 edições são da editora Pixel. E essa primeira edição aqui trata da história do Jacob e da Marta, né? O Jacob é um homem que vive à margem de um rio, o Geralt encontra ele, então eles têm esse encontro e ele conta, né, que a esposa dele, a Marta, morreu há muitos anos, mas que ela vive ao redor dele, né, em volta dele ali, que mata pessoas, todas as pessoas que se aproximam dele, e que eles eram muito apaixonados, mas que ela foi sequestrada por bruxas, não bruxas, mas bruxas, né, que são uma outra espécie de criatura, e, e ela então teria se transformado em uma dessas criaturas também, uma bruxa também, por isso que ela vive rondando ele. Mas o Geralt convence ele a entrar na Floresta Negra, e ao entrar nessa Floresta Negra, né, eles acabam tendo encontros com várias outras criaturas, como uma bruxa de sepultura, né, que come cadáveres, corvos sinistros, lobos, né, um lyncher, que é uma criatura envolta por corvos, e quando os corvos voam, tá essa criatura aqui meio árvore, né, musgos, restos de animais, né, restos de galhos de árvore. E eles acabam encontrando a casa, que aí é a Casa de Vidro, onde tem vários vitrais, né? Onde esses vitrais eles vão se transformando, eles vão se moldando e mostrando cenas do passado, coisas que já aconteceram e coisas do futuro. Mas toda vez que eles passam por esses vitrais, eles estão diferentes. É como se a casa fosse viva, né? Há uma magia forte nessa casa. Dentro dessa casa eles vão enfrentar algumas criaturas, né, como a própria bruxa de sepultura, ela entra lá, tem uns mortos-vivos, né, tem trolls que entram lá, como vocês podem ver aí, e aí toda a habilidade do Witcher ela é testada nesse lugar, né, não só a habilidade, mas como todos os seus instintos. Tem essa criatura também que é Sucubus, né, do qual o The Witcher ele acaba tendo um certo romance com ela, né? E ela mais ou menos ela sabe um pouco desse segredo, mas a grande história e o grande mistério desse quadrinho realmente é a história que gira em torno do Jacob e da Marta, né? Porque mais para frente a gente vai descobrir que a Marta, né, que o Jacob, na verdade, ele não está falando totalmente a verdade sobre a morte de Marta, né? Que a história que ele contou
pode realmente não ser como ele havia dito, que eles eram um casal apaixonado, né, que ele sempre cuidava dela, que ela foi sequestrada por essas bruxas, né? Mas em determinado momento a própria Marta, ela conversando com o The Witcher, né, com o Geralt, ela conta realmente aquilo que teria acontecido, né? E esse mistério, como essa história vai ser resolvida, né, é que eu vou deixar para vocês descobrirem, caso vocês comprem essa edição, que é uma edição bem interessante. A história é boa, né? É uma história de suspense bem interessante. É uma história que eu recomendo, né? Para aqueles que gostam desse estilo, né, de espada, feitiçaria, né? Não é bem uma espada feitiçaria, mas é uma história com suspense que tem a feitiçaria, né? Tem alguns, se passa em um período aqui que seria um período medieval, né? E são histórias bem interessantes e com um ar de mistério, né, é legal e com algumas reviravoltas. Então essa aqui é a primeira história, né, A Casa de Vidro, que tem esse mistério envolvendo o Jacob e a Marta. O que teria realmente acontecido a Marta, né? Ela realmente teria sido sequestrada e transformada em uma bruxa? Será que foi essa a causa da morte dela, né? Será que o Geralt está falando a verdade sobre isso? E é isso que nós vamos descobrir quando chegamos ao final aqui desse quadrinho. No final aqui, nós temos alguns esboços, né, do desenhista, do Joe Querio, né, Joe Querio. Temos também outras artes aqui, ó, bem interessantes, esboço, depois a arte finalizada, como vocês podem ver, né. Alguns esboços do Stan Sakai, que é outro desenhista, já finalizado, algumas artes já finalizadas aqui, né, do Mike Mignola, né, do Canfregredo, e acaba então essa primeira edição. Então nós vamos agora para a segunda edição, que é a The Witcher, Os Filhos da Raposa, também é uma história bem interessante, escrito também pelo Paul Tobin, né? E essa história aqui, ela gira em torno de uma Listen, né? Acho que o nome é isso, né? Não, de uma Vulpes, exatamente. Uma Vulpes que é uma mulher, né, que na verdade é uma criatura que ela se transforma em uma raposa, né? E cria ilusões. E dessa vez o Geralt ele tem a companhia desse anão aqui, né? Que se chama Adário, né? E eles caminhando aqui, eles já enfrentam tem um encontro aqui com o Troll, mas o objetivo deles é ir para uma outra cidade, né? Que eles estão querendo ir para a cidade, e para isso eles entram em uma caravela, né? E entrando nessa caravela, eles se deparam com uma situação bem complicada, porque ali eles descobrem, né, que esses homens acabaram sequestrando a filha de uma Vulpes, que na verdade seria uma criança humana, que foi sequestrada por ela, né, e com o passar do tempo essa criança também acaba se tornando uma Vulpes, se tornando uma filhas dos elfos também, né? Só que em determinado momento, né, é revelado que dentro desse navio essa menina, essa criança, ela foi assassinada, né? Ela foi morta pelo homem que estava vigiando ela. Quando ela tentou fugir, ele deu uma garrafada na cabeça dela e acaba matando ela. Mas mesmo com a morte dessa criança, essa Vulpes continua seguindo essa caravela e criando várias ilusões, né, onde eles acabam saindo do curso normal deles, onde eles deveriam continuar, eles acabam entrando em um trecho do rio muito sombrio, né, tipo um pântano, de onde eles não conseguem sair, eles acabam tendo várias ilusões, e de acordo com o caminhar dessa história, essas ilusões, eles vão vendo a Vulpes, né, que vocês estão vendo, a mulher, e ela vai se transformar na raposa. Eles acabam vendo serpentes, né, criaturas, monstros, bruxas, os caminhos acabam ficando errados para eles erram o caminho, tudo por conta dessas ilusões, né, que a Vulpes cria. E com o passar do tempo, eles vão morrendo, né? Um a um eles vão morrendo ali. E ela vai eliminando todos esses homens.
Mas o que ela quer, na verdade, é recuperar a filha dela. Mas por que ela quer recuperar a filha dela se ela sabe que a filha dela já está morta, né? Não queria ela somente uma vingança, mas por que ela quer essa menina, o corpo dessa menina de volta? Esse é o grande mistério que gira em torno desse quadrinho aqui, né? Dessa história. É por que a Vulpécia ainda está tão interessada no corpo da filha dela. No final aqui nós vamos ver que o Geralt também é muito testado em suas habilidades, enfrentando bruxas, salvando as pessoas, né? E no final aqui a gente vai ver que a Vulpécia ela entra no navio, ela consegue entrar dentro desse navio, né? E ao entrar ali, né, ela jura vingança ao Geralt, jura vingança ao The Witcher, né? Porque o The Witcher no final das contas ele acaba de uma certa forma defendendo aqueles homens, né? Tentando impedir que ela mate todos aqueles homens ali. E ela fica, né, revoltada com isso, fica com raiva disso e jura vingança, jura que vai matar o The Witcher. No final, né, é que nós vamos ver, obviamente ela não vai matar o The Witcher, até porque nós vamos ter outras histórias dele, isso é claro, né? Mas o motivo por que ela não mata o The Witcher, que é um motivo bem interessante, porque tudo envolve a filha dela, né? Ela consegue recuperar o corpo da menina, consegue recuperar a menina, como vocês estão vendo aqui, mas por que ela não mata o The Witcher, né? Qual é esse motivo? Qual é o mistério que envolvia o corpo dessa menina e por que tanto que ela queria resgatar o corpo da filha dela? Esse é um mistério que envolve esse quadrinho aqui. Eu passei um pouco mais rápido o final aqui, mas obviamente se vocês derem o pause, vocês vão acabar conseguindo ver. Mas eu aconselho vocês a lerem para vocês terem a experiência, né? Tá aqui eles têm algumas entrevistas com o Paul Tobin, né, que escreveu a história. Temos algumas artes aqui, vou virar para vocês verem. Muito bonitas, por sinal, né? Muito bem desenhado. Deve ter mais alguma arte aqui, ó. Folha dupla, né? 2 páginas. Mais arte. Também uma arte aqui maior. E nós vamos chegar então ao nosso terceiro volume, que é A Maldição dos Corvos, também que é uma história bem bacana, que envolve aqui, essa é escrita pelo Paul Jobim, mas a arte é do Piotr Kowalski, né? E a história aqui gira em torno de um contrato que ele tem, onde ele tem que matar uma estrida, né? Que é uma criatura, né? Que era uma mulher que se transforma nessa criatura. E ele está de companhia da Cici, né? Que seria, aqui no quadrinho, coloca como filha dele com a Yennefer, né? Que é Yennefer ou Yennefer, que ele é a mulher que ele ama de verdade. Né? E até chegar à cidade onde eles têm o contrato deles, né? Eles acabam enfrentando algumas criaturas, né? Resgatam uma moça que estava na mão de um troll, mas eles percebem que essa moça aí, na verdade, também é uma criatura mística também. O Geralt percebe isso, eles enfrentam lobisomens, né? E, e, e no caminho eles acabam enfrentando, o Geralt ele acaba enfrentando uma estrida, mas que não é a estrida da qual ele tem que ele vai ser contratado, mas ele acaba enfrentando uma e que a história é bem interessante, porque essa estrida, no caso, haviam 2 irmãos, né? E o irmão ele cometeu um incesto com a irmã, eles tiveram um filho, mas eles acabam morrendo, né? E tinha um cara que era apaixonado, que era um dos servos lá do castelo, que era apaixonado por essa princesa, que tinha muita raiva daquilo que acontecia, né? Do próprio irmão estar tendo relações sexuais com a irmã. E ele então traz de volta essa moça, mas lançando sobre ela uma maldição da qual ela é uma estrida. Então o The Witcher ele enfrenta essa estrida, acaba matando ela, ou seja, acaba pondo fim a esse feitiço, a essa maldição,
né? Eles têm um encontro também com um corvo, e esse corvo, que depois eles vão descobrir que é um adolescente que se transforma nesse corvo, que ele vai ser fundamental lá no final da, da, da história, né? E quando eles chegam ao ponto final dele, que é a cidade final, onde eles têm realmente o contrato deles, né? Eles então descobrem, assim como aquele homem que havia contratado antes, o Geralt, lá no meio do caminho para matar uma estrela, na verdade ele não queria que aquela estrela fosse morta porque era, na verdade, a mulher que ele amava que estava ali. E eles vão perceber também que essa mulher que está aqui contratando eles, que é dono de uma casa de banho, contratando eles para matar essa estrida que está nessa cidade, ela também não tem intenção de que essa estrida seja morta, né? Por quê? Porque também há uma ligação afetiva. E aí que vai estar o mistério, o grande mistério, né? Qual é a ligação afetiva dessa mulher com essa estrida, né? Quem teria sido, quem é essa estrida, né? Quem é essa criatura da qual a mulher quer, no final das contas, proteger, né? É, o que a gente vai ver aqui, na verdade, é que quando chega lá no final, não existe estrida alguma. Na verdade, existe uma criatura bem sombria, né? Bem macabra, né? Ali, que eles não conseguem denominar, mas que é quem está matando todas as pessoas dentro daquela cidade ali. E a Cici, né? Ela quase é morta por essa criatura. E nesse momento que ela é quase morta por essa criatura, ao entrevistar, né, e pedir a, ao entrevistar o Elide, que é o garoto que vira o corvo, é que o Geralt ele vai descobrir que no passado ele e a irmã dele, a Elisa, eles eram crianças, eles tinham muita fome, né? E em determinado momento a irmã dele, Elisa, que era mais velha do que ele, mas eram todos crianças ainda, bem jovens, eles foram até um campo de batalha para colher restos de comida, não achando nada. A irmã dele come carne humana, né? E leva pedaços de carne humana para fazer um cozido em casa. E isso a vizinhança também, com muita fome, sentindo o cheiro daquele cozido, eles vão até lá e comem tudo, né? Forçam eles a dar esse cozido para eles, e eles acabam comendo, e no final é revelado que eles comeram carne humana, né? E com isso as duas crianças elas são amaldiçoadas. O Elite, a maldição, eu vou revelar aqui que é a maldição dele se tornar um corvo, né? Ele não ter uma vida normal, mas de vez em quando ele se transformar em um corvo. E a menina recebe uma maldição ainda pior, né? E aí é que tá o mistério. Que maldição teria sido essa? E que criatura é essa? Quem é essa criatura que está que tá matando todas as pessoas dessa pequena cidade, né? Obviamente, eu acho que você já conseguiria entender, mas o desenrolar dessa história e como se chega ao final dela, que é bem interessante, que eu acho que vale muito a pena a gente dar uma lida aí para você que gosta desse gênero aí né, de suspense, de uma mistura de terror junto, né? Que eu acho bem interessante. Aí no final nós temos aqui, né, uma arte aqui, né? Temos aqui a capa das outras edições, um outro livro aqui da Pixel, que não é um quadrinho, é um livro mesmo. E esse aqui não tem muita arte aqui no final, ok? Então essas foram as 3 edições do The Witcher, né? Eu recomendo as 3 edições, eu me diverti muito lendo, são edições realmente assim que prenderam muito a minha atenção, porque as histórias elas são envolventes, né? E são histórias de um suspense bem, bem interessante mesmo. Então tá aí, as 3 edições de The Witcher, espero que vocês gostem e que se interessarem que vocês possam ler e descobrir o final de cada uma, tá bom? Grande abraço aí, fiquem com Deus.